Na série de entrevistas da TV Real Time 1 com os candidatos ao governo do Amazonas, nosso convidado de hoje nasceu em Belém do Pará. É engenheiro elétrico. Em 1982, após a redemocratização, foi eleito vereador de Manaus. Depois, foi eleito deputado estadual, também deputado federal, vice-prefeito de Manaus e foi governador do estado por 2 mandatos. 2 mandatos também ele tem como senador da República. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1, candidato Eduardo Braga, do MDB. Prazer é meu e muito obrigado pelo convite. Candidato, o seu plano de governo entregue à Justiça Eleitoral é dividido em 3 capítulos. Uma apresentação com o título Esperança e Desenvolvimento para o Amazonas, onde o senhor cita alguns dados e diz que o Estado precisa, com urgência e firmeza, de medidas econômicas e sociais capazes de dar resposta às maiores preocupações de sua população. E aí o senhor cita a fome, o desemprego e a falta de segurança. O senhor fala também em bases para o futuro e cita 5 grandes vetores, e ressaltando que o plano não é um documento finalizado, mas sim uma formalização de um compromisso. E aqui nessa entrevista a gente vai se ater totalmente ao plano de governo. Está certo? Toda essa introdução, o senhor vai se ater à fome, ao desemprego e à segurança? E à saúde. Sem dúvida nenhuma, a saúde tem sido um grande desafio para o povo do Amazonas. Só para a gente fazer um início aqui da nossa fala, há 10 anos não se constrói uma unidade hospitalar no Amazonas. Não se constrói uma nova maternidade na cidade de Manaus há 12 anos, desde quando eu saí do governo. Portanto, há uma falta de investimento clara na saúde, há uma falta de investimento claro na educação, as políticas socioeducativas lamentavelmente foram desconstruídas ao longo dos últimos anos e a consequência é a violência, porque a falta de alternativa, de opção, acaba fazendo com que o jovem seja facilmente capturado pela criminalidade. Certo. O senhor prioriza a reforma econômica como meta de governo, até porque sabemos que a maioria dos estados brasileiros tem problema de caixa, de liquidez, de baixa poupança corrente. Quais projetos o senhor pretende implementar e que só serão possíveis caso o Estado consiga melhorar a arrecadação, melhorar a receita ou captar recursos externos, de preferência evitando o endividamento? Deixa eu discordar de você. De janeiro de 19 a julho de 2022, o atual governo arrecadou 85 bilhões de reais. Gastou com pessoal direto e indireto 35 bilhões. Sobraram 50 bilhões de reais. Faltou tudo nesse governo, menos dinheiro. Faltou competência, organização, projeto, controle, gestão, meta, compromisso. Mas dinheiro não faltou. O problema da economia é geração de emprego e renda. Não é a questão de liquidez do caixa do Estado. A liquidez do caixa do Estado, o Estado nunca arrecadou tanto. Agora, nunca nós tivemos um número de desempregados como nós estamos tendo, tão alto, e nunca a fome bateu tão fortemente na porta do povo do Amazonas. Portanto, quando nós damos ênfase à economia, nós damos ênfase à geração de emprego e renda. Nós damos ênfase a uma política socioeducativa que possa oferecer ao jovem, através da educação, uma transformação na sua vida, que lhe prepare para um mercado de trabalho e que a gente possa, com políticas de microcrédito, com micro e pequenas empresas, fortalecendo a segurança jurídica da Zona Franca, fazendo com que a indústria de transformação, seja da silvinita, que é o potássio, seja do gás, que é a petroquímica, nós possamos gerar novos empregos e fazer com que as pessoas possam
sobreviver com uma vida melhor no nosso estado. Certo, eu me referi a essa informação porque é uma informação divulgada, inclusive, pelo Tesouro Direto, que ele compila todos os estados, e o Amazonas ainda não é o pior estado, mas também não está entre os melhores. O estado do Amazonas é o 4º melhor em liquidez no Brasil, e é o estado que tem o maior número de fome, pelo mapa da fome. Nós temos 500 mil pessoas, amigo, que acordam todos os dias sem saber o que vão comer. E, no entanto, o Amazonas é o 4º PIB per capita do país. Portanto, há uma concentração de renda, há uma concentração de empregos, há uma grande massa de amazonenses desempregados. Ontem, por exemplo, eu estava caminhando lá no bairro Santa Etelvina. Entrei numa casa muito humilde. A senhora que estava com uma criança no colo é nutricionista. Está desempregada há 3 anos. Portanto, o problema do Amazonas não é liquidez. O problema do Amazonas é econômico, gerar emprego e renda, ter atividade econômica na microeconomia, gerar emprego, por exemplo, nos bairros da cidade de Manaus, fazer com que as pessoas tenham uma profissionalização e mais, criar um caminho para que as pessoas possam sair do fundo do poço. O governo federal tem um auxílio de R$600 que, teoricamente, acabaria no dia 31 de dezembro. Não vai acabar. Não vai acabar, primeiro, porque o povo não vai deixar. Segundo, porque nós acreditamos que o Lula vai ganhar a eleição. E eu gostaria de ter oportunidade de governar o Amazonas para fazer uma ação conjunta com o governo federal, o governo entrando com R$600 e o do Amazonas com R$500, para criarmos uma política de R$1.100 para as famílias que estão na extrema pobreza e na vulnerabilidade da fome. Bom, dá andamento aqui à nossa entrevista. O senhor fala em investir em obras estruturantes no sistema rodoviário, hidroviário, portos e aeroportos, e aí eu vou até lhe perguntar se é uma parceria com o governo federal, porque se trata da ANAC. Diz também que irá captar recursos públicos e privados. O senhor já tem ideia exatamente de como captar esses recursos e há projetos já definidos para isso e quanto isso vai custar? Olha, o que menos importa aí é o investimento, porque os projetos não são custos, são investimentos. Quanto seria esse investimento? Nós estamos estimando que para fazer o primeiro modelo, por exemplo, de CPR verde, você sabe o CPR verde, a cédula do produtor rural verde, nós temos como captar isso na Bolsa de Valores. O primeiro CPR verde foi registrado há poucos meses atrás com absoluto sucesso. O Amazonas tem todo o potencial, aliás, o maior potencial brasileiro para desenvolvimento de CPR verde. Nós queremos, portanto, captar R$3 bilhões por ano em cédula do produtor rural verde. Vou dar um exemplo. Marfrig. Marfrig é um grande produtor de carne. Se ele comprar a cédula verde nossa na Bolsa de Valores, ele pode certificar que a carne dele tem um selo verde. Com isso, ele agrega mais valor na carne brasileira e, com isso, eu consigo formar um fundo que vai ser um fundo garantidor do nosso microcrédito. E nós queremos fazer um fundo de R$3 bilhões por ano para financiamento do microcrédito. E é um fundo alavancado. Nós queremos ir ao mercado financeiro com um fundo garantidor de R$3 bilhões ano, garantir que com isso nós teremos inadimplência zero e gerarmos, portanto, um financiamento ao nosso microempresário, pequeno empresário e ao nosso autônomo, gerando milhares de novas oportunidades de emprego. Uma informação importante para a gente dar ao telespectador é que nos últimos 12 meses, de cada 10 empregos gerados no Brasil, 6 vêm da micro e da pequena empresa. E, lamentavelmente, o Amazonas hoje não tem nenhuma política, nem fiscal, nem creditícia, para micro e pequenas empresas.
Então essas obras estruturantes, como portos e aeroportos, sairiam também desse fundo? Não, aí nós teríamos condições de fazer uma outra questão. Primeiro, podemos fazer parcerias públicas-privadas. Segundo, com crédito de carbono, nós podemos também estabelecer um fundo, e um fundo para investimento em obras estruturantes. Agora, a aviação, só para a gente poder ter uma ideia, o aeroporto de Manaus acabou de ser privatizado, de Tabatinga e de Tefé. O dinheiro dessa concessão foi para dentro do Fundo de Aviação Civil. No entanto, nós não conseguimos até agora viabilizar os 9 aeroportos que foram estabelecidos na medida provisória da simplificação da aviação. E esses 9 aeroportos resolveriam um problema de Itacoatiara, por exemplo, que é uma cidade importante e se tornaria o aeroporto alternativo para a cidade de Manaus. Nós temos, por exemplo, Maués, que é uma cidade que tem vocação turística, Lábrea, Coari. São 9 municípios que estariam viabilizados com o seu problema de aviação regional. Portanto, nós temos propostas, projetos e soluções concretas. As leis existem, os produtos existem, o que falta é projeto e capacidade de realização. Pelo que o senhor está me falando, o senhor também está mencionando, então, a regulamentação dessa lei de crédito de carbono, porque a lei existe, falta a regulamentação. Estadual, eu me refiro, com base nas diretrizes do Ministério do Meio Ambiente. Na realidade, há um mercado livre de carbono. O mercado livre de carbono, ele não pressupõe regulamentação. Sim. O mercado livre de carbono hoje já remunera, só para dar uma ideia ao telespectador, $2 por hectare. Então, você imagina, só nós criamos, enquanto eu estive no governo, a pequena bagatela de 30 milhões de hectares de reserva de desenvolvimento sustentável. Então, a $2 o hectare, veja quanto nós podemos captar por ano para um fundo de investimento. Além, como eu disse, de uma cédula que é nova, que foi lançada recentemente no mercado com grande sucesso, que é o CPR Verde, que nós estamos nos debruçando, trabalhando em parceria com a iniciativa privada para poder apresentar projetos tanto na área da captação do crédito de carbono quanto na área do CPR Verde. Perfeito. O senhor também fala em incentivos setoriais e simplificação tributária. O que isso quer dizer na prática? E eu pergunto ao senhor se essa redução de impostos, como o senhor, na prática, faria para ela ocorrer? Eu já fiz, quando fui governador. A cesta básica, na época que eu era governador, não pagava ICMS. O feijão ficava mais barato, o arroz ficava mais barato, o açúcar mais barato, o sal, o óleo, o café. Por quê? Porque nós reduzimos o ICMS a 1%. O gás de cozinha era 1% o ICMS. Portanto, reduzir os impostos é possível. Para isso, você tem que controlar o custeio do Estado. Você tem que melhorar a qualidade do gasto e fazer com que a capacidade de investimento seja macroeconomicamente ativa, para poder aumentar o PIB e assim você ter aumento de arrecadação sem ter aumento de carga tributária, que são duas coisas distintas. Portanto, o que nós estamos dizendo é que nós vamos reduzir os impostos para os mais humildes, para os mais pobres, e vamos calibrar os impostos àqueles que podem pagar. O senhor mencionou o gás de cozinha, por exemplo. O senhor pretende reduzir em quanto? Não. Vai para 1%? Volta a ser quando era na época do seu governo. Isso geraria quanto de impacto na arrecadação? O senhor tem alguma ideia disso? Não posso te dizer aqui porque eu não tenho os números aqui comigo, mas o que eu posso te dizer é que é absolutamente suportável. Por quê? Porque durante 8 anos eu fiz o Amazonas crescer a 7, 8, 9, 10, 12, até 14% ao ano o PIB, reduzindo a carga tributária. A simplificação tributária, por incrível que pareça, você reduz a carga tributária e aumenta a arrecadação, porque você diminui a sonegação. E as pessoas vão procurar estar regular, por quê? Porque vão arrecadar o que é possível. O problema é quando a taxa é muito alta. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu, quando era governador,
o interior não pagava ICMS sobre energia elétrica. Era isento de ICMS. O povo do interior não pagava ICMS, que hoje é 25%. Os investimentos no distrito industrial, no plano de investimento, durante o plano de investimento, não se pagava ICMS na conta de energia elétrica. Tudo para estimular o quê? Emprego e renda. Então, o que aconteceu? 134 mil empregos no polo industrial. Hoje, nós temos 107 mil. Nós temos, portanto, praticamente 30 mil empregos a menos no polo industrial. A micro e a pequena empresa sofreu muito na pandemia. Muita gente fechou o seu salão de beleza, a mercearia, a padaria, o mercadinho, o pequeno restaurante, o boteco. Muita gente quebrou. Com esse programa de microcrédito, nós queremos trazer esse pessoal novamente para gerar emprego e renda. Uma microempresa que gere 2 empregos, você multiplica vezes 10 mil, são 20 mil empregos. Equivale a 2 motorhondas. Né? E você consegue levar isso para o interior, você consegue levar isso para os bairros, você consegue fazer com que as pessoas comecem a caminhar com as próprias pernas. O programa social, seja chamado de Bolsa Família, ou de Auxílio Emergencial, ou de Auxílio Brasil, seja o nome que for, ele tem que ser temporário. Para quê? Para que a pessoa possa sair do fundo do poço. Você profissionaliza essa pessoa através do CETAM, e eu criei o CETAM. Pega o CETAM, se você tem vocação para ser pedreiro, você vai ser o melhor pedreiro. Só para você ter uma ideia, a indústria de construção civil hoje, de ponta na cidade de Manaus, traz profissionais de outros estados para cá. Porque não tem qualificação. Porque não tem qualificação. Então, nós queremos retomar a indústria da construção civil, e aí é um outro dado importante, amigo. Desde quando eu saí do governo, não se constrói mais casas populares na cidade de Manaus. E quando você constrói uma casa popular, você gera emprego para o pedreiro, para o auxiliar de pedreiro, para o servente, para o carpinteiro, para o eletricista, mas você gera também emprego para quem transporta o material, para quem vende o material de construção, para quem fabrica o material de construção. Então, todo o arranjo econômico gera emprego e renda. O grande desafio nosso no Amazonas é emprego, renda, saúde, educação e segurança. Certo. Bom, vamos falar de funcionalismo público agora. O senhor, no seu plano de governo, pretende resgatar e melhorar a autoestima dos funcionários públicos. E tem sido um ponto comum isso entre os candidatos. Eles falam de uma forma em comum isso. O senhor, em particular, pretende fazer isso de que forma e vai melhorar a database? Qual o planejamento e o custo disso no seu plano de governo? Quanto o senhor calcula? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem instituiu database no servidor público do Amazonas fui eu, quando governador. Eu criei a database da educação, a database da saúde, a database da polícia militar, da polícia civil. Portanto, o nosso time, a nossa equipe, está acostumada com uma coisa chamada plano de cargo, carreira e salário do servidor público. É assim que você valoriza a carreira pública. E outra coisa que eu quero dizer, o Fundeb é um direito constitucional do professor. Então, eu estou vendo muita gente querer fazer política partidária em cima do Fundeb. Quero dizer ao professor que está nos assistindo, ao trabalhador da educação que está nos assistindo, que no ano que vem, eu estando no governo, você vai ver o Fundebão que nós vamos ter. De quanto? Nós vamos executar com competência o Fundeb e vamos fazer com que os nossos professores tenham de novo orgulho de serem professores. Eu, quando fui governador, eu criei o 14º salário, o 15º salário da educação.
Só que esses recursos eram pagos premiando a qualidade de ensino pelo IDEB. Nós saímos do penúltimo lugar para estar entre os 10 melhores do Brasil. As nossas escolas eram premiadas pelo cumprimento de meta. Todo ano havia uma grande reunião com os professores e com os gestores e nós estabelecíamos metas de qualidade de ensino. As escolas que alcançassem aquela meta recebiam um prêmio em dinheiro. Além das escolas receberem um prêmio em dinheiro, os professores e os trabalhadores, desde o vigia, a merendeira, todos tinham direito ao 14º e ao 15º salário. E o Fundebão do ano que vem, se prepare, porque vai ser no estilo Dudu. E vocês vão ver como é bom ter um bom gestor que saiba administrar com competência o recurso público. Desculpa ser um pouco mais incisivo nessa pergunta, mas tem um cálculo base para isso já pronto? Olha, vou te dizer, inclusive, o seguinte. Nós estamos num processo de incremento do Fundeb por uma lei que eu ajudei a aprovar no Senado da República. Porque o governo federal colocava muito pouco dinheiro no Fundeb. Nós estamos em processo de crescimento. E há também uma outra coisa. Há um precatório julgado pelo Supremo Tribunal Federal que é direito seu. Não é favor político de ninguém. É direito do professor. Porque esses são recursos que não foram pagos na época do Fundef. Sim. Você é muito jovem, não sei se você ainda lembra da época do Fundef. Mas ensino fundamental. Nós ganhamos 2 bilhões e 300 milhões de reais no Supremo Tribunal Federal, que vão ser pagos, já começou a ser pago, inclusive, a primeira parcela, mas esse direito é um direito do trabalhador. E não é justo eu estar fazendo política partidária ou eleitoral com isso. Portanto, eu quero dizer ao professor da educação, ao trabalhador da educação, aos professores, aos alunos, aos gestores, que a meritocracia, o planejamento, as metas vão voltar e nós vamos voltar a pagar 14º, 15º salário e o Fundeb vai ser otimizado. Tá certo. Bom, falando da Zona Franca, o senhor fala em sistema tributário mais justo. O que seria esse sistema tributário mais justo e como fazer que esse custo da produção reduza e, ao mesmo tempo, ver que a Zona Franca permaneça aqui e dê incentivos suficientes a esse empresário que pretende investir na terra? Como fazer essa justiça? Nós queremos trazer novos produtos para a Zona Franca. Porque os produtos que a Zona Franca produz hoje estão cada vez mais se transformando em commodities. E ao se transformar em commodities, a gente perde para a China. A gente perde para a China. Você respondeu. Mas eu vou dar um exemplo para todo mundo entender, para o telespectador entender. Uma das indústrias que mais cresce no mundo é a indústria de cosméticos. O princípio ativo mais importante dessa indústria está na floresta, está na Amazônia, está no Amazonas. Nós não produzimos um produto da indústria de cosméticos na Zona Franca. Vamos produzir. Vamos criar o PPB, vamos ter o menor ICMS possível para a indústria de cosméticos e vamos trazer a indústria de cosméticos para cá. Vamos trazer a indústria da biodiversidade para cá. Vamos fazer com que a matéria-prima dessa nova indústria seja matéria-prima da nossa floresta de forma sustentável. E assim nós vamos fazer o que você acabou de dizer, justiça tributária. Um determinado produto que possa ter uma oneração maior, esse terá uma oneração maior, porque o Estado precisa arrecadar. Agora, nós temos que gerar muito emprego. Por quê? Porque a massa salarial é que faz o comércio girar, é o que faz o ICMS acontecer nas mercadorias. E o comércio, ele é muito importante para nós. Os serviços, logística, é muito importante para nós.
E quando nós falamos ainda há pouco de infraestrutura, é porque nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa logística. Quanto melhor for a logística do Amazonas, mais competitivo será o produto produzido no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo, porque o custo da logística será menor. O custo da logística sendo menor, eu preciso renunciar menos tributariamente. Gero mais emprego, atraio mais investimento e faço com que o Amazonas cresça. Por isso que o slogan da nossa campanha é muito simples de compreender. Para crescer, tem que mudar. Mudar o quê? Todas essas políticas equivocadas que aí estão. Eu vou te dar um exemplo de uma política equivocada. Nós abrimos mão de R$1 bilhão de ICMS no gás do Azulão. Sabe para quê? Para gerar energia em Roraima. Esse recurso é não renovável. Esse gás que vai, nunca mais volta. Esse é o tipo da renúncia fiscal equivocada. Porque você dá uma renúncia e você não tem benefício para o Amazonas, para o povo amazonense. Portanto, com equilíbrio fiscal, com muita ação no microcrédito, muita ação na infraestrutura, muita ação na indústria e no serviço, que nós vamos fazer o Amazonas voltar a crescer. O senhor falou uma coisa interessante nessa sua resposta, que foi em relação ao mercado de cosméticos, a produção de cosméticos. Eu lembro que lá nos anos de 2004, 2005, que era o seu governo, a Natura tinha um processo de retirada de produtos daqui da região, mas levava para produzir no sudeste do país. Não seria um embate muito forte com essa região trazer isso para cá? O que nós vamos ter que fazer, o que é? É irmos para os produtos high-end. Vou te dar um exemplo. Bicicleta. Produz bicicleta no Brasil inteiro. Mas as bicicletas de 12 marchas, de 15 marchas, de 20 marchas, as bicicletas top de linha, são todas fabricadas na Zona Franca de Manaus. Eu não quero concorrer com o produto do dia a dia. Eu quero fazer aqui o PPB para que a gente faça os cosméticos de ponta, aqueles que estão substituindo as cirurgias plásticas. Sabe de uma coisa que quando a gente era mais menino, eu e você, toda mulher vivia sonhando com uma cirurgia plástica. Hoje a mulher não fala mais em cirurgia plástica. É lipo HD. É dermatologia. É usar os produtos dermatos para fazer a melhoria da pele. Isso as mulheres fazem, os homens fazem, cada vez mais, até produtos capilares. A gente usa, pode falar. Não, sem problema nenhum. Isso não é problema. Não, eu uso, então, eu uso. Isso não é problema. Mas o que eu quero dizer é que isso gera muito emprego. É verdade. Isso gera muito emprego. E nós não precisamos roubar emprego do Paraná. Nós precisamos criar novos empregos aqui na Zona Franca. A Zona Franca ela não tem que ser inimiga do Brasil. Ao contrário, a Zona Franca tem que ser complementar para o Brasil. E é isso que nós temos buscado mostrar para o Brasil e para o mundo, de que a Zona Franca é um projeto ambientalmente mais importante do mundo. É graças à Zona Franca que nós temos hoje a maior floresta em pé do mundo no Amazonas. Falta pagarem os serviços ambientais que essa floresta produz, mas a Zona Franca mantém a floresta em pé. Agora nós queremos receber os serviços ambientais que essa floresta em pé está produzindo. Por isso o crédito de carbono, por isso o CPR verde, que eu falei ainda há pouco. E veja que tudo tem uma conexão, tudo tem uma articulação. Por quê? Porque este é um projeto pensado, articulado, temos um time trabalhando e estudando com profundidade as nossas vocações e as nossas potencialidades.
O senhor, claro, mencionou agora há pouco essa defesa incondicional à Zona Franca de Manaus, e o senhor também diz que não é contra a redução de impostos, e isso, claro, que ninguém nem precisa comentar a respeito disso. Mas como aliar, já que o senhor sempre atua muito forte nessa questão econômica, como aliar uma redução de impostos a nível Brasil e não prejudicar esse modelo? Porque o problema não é não reduzir os impostos, o problema é manter as vantagens comparativas. Qual é o problema do decreto que o Bolsonaro fez? É porque ele está baixando o imposto? Não, é porque ele está reduzindo o imposto do importado. Ele não está gerando emprego no Brasil, ele está gerando emprego na China. Ainda agora, quando eu falei nos produtos que viram commodities, você espontaneamente disse, aí ninguém concorre com a China. Na hora que eu baixo o produto, o imposto do importado, eu não estou gerando emprego em São Paulo, nem no Paraná, nem em Santa Catarina, nem em Minas Gerais, nem no Nordeste. Sai do Brasil, né? Esse emprego vai para a China. Aí não é inteligente. Agora, quando você baixa os impostos dos produtos nacionais e mantém a vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus, aí passa a ser uma equação do ganha-ganha. Ganhamos todos nós, ganhamos o povo, ganhamos os trabalhadores, ganhamos os industriais, ganhamos, enfim, porque o Brasil cresce, gera mais emprego, porque o Amazonas cresce, gera mais emprego. Mas, como eu digo, para crescer tem que mudar o que está aí. No plano de governo, o senhor também fala em uma nova economia. Eu sei que parte dessa resposta o senhor já deu desde o começo dessa entrevista. Mas que setores, além do cosmético, além da questão do mercado de carbono, poderiam ser contemplados ainda dentro dessa ideia? Petroquímica. Deixa eu dizer uma coisa para você. E, aliás, eu quero te agradecer porque eu estou gostando muito dessa entrevista, porque está me permitindo aprofundar temas que nem sempre a gente consegue aprofundar. Essa é a ideia do Real Time. Então, deixa eu te dizer. O Amazonas tem a maior reserva securitizada de gás em terra firme do Brasil. Nós já estamos usando boa parte desse gás com o gasoduto que eu e o Lula construímos, que transformaram as nossas térmicas em térmicas a gás, e com isso fizemos uma mudança da matriz energética na cidade de Manaus. Ainda precisamos fazer a mudança da matriz energética no interior, que ainda continua queimando óleo diesel. E óleo diesel é quase R$7. Olha que absurdo. Não é? E o gás reduz muito esse valor. E o gás reduz muito. Mas isso tem limite. O uso nobre do gás mesmo é na petroquímica. Então deixa eu te falar um produto da petroquímica. Ureia. Ureia é nitrogênio. O fertilizante usa 3 compostos. O N do nitrogênio, o P do fósforo e o K do potássio. O N do nitrogênio nós temos no gás, transformamos em ureia. Vamos pegar aquelas balsas que voltam de Itacoatiara para o Mato Grosso vazia e vamos encher de ureia. O potássio nós vamos extrair não só lá de Altazes, mas também de outras regiões que têm outras minas de potássio, e com tecnologia e com um bom estudo de impacto ambiental, nós vamos conseguir as licenças ambientais necessárias. E o potássio está perto da gente, é bom que se diga. Não, muito perto. E na rota da soja. Na rota da soja. Das barcaças, né? Das barcaças, na rota da soja. Então, olha o que nós estamos falando. Só esses 2 itens geram uma economia de 8 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais, ao dólar de R$5. E nós podemos ainda avançar para os monômeros, porque através do gás, na petroquímica, nós podemos produzir os monômeros. Os monômeros é que faz todos os produtos derivados do petróleo, desde o plástico, colchão. Desde o plástico, essa cortina que está aí atrás de você é derivado de petróleo, só que ela é feita na base de nafta. Nós queremos fazer a base de gás natural. Toda grande indústria petroquímica vitoriosa no mundo é baseada no gás natural.
Portanto, essa é a nova fronteira dos próximos 30 anos. A nova fronteira dos próximos 30 anos é potássio, ureia, monômeros, a utilização e manejo florestal de produtos sustentáveis e não sustentáveis, porque tem produtos que são renováveis e tem produtos que não são renováveis. Os que não são renováveis serão tributados. Os que são renováveis não precisam de tributação, porque eles se renovam. E ele, ao se renovar, o tributo dele é o tamanho da massa salarial que ele gera. Então, entenda como nós estamos querendo fazer uma economia que vai transformar o Amazonas na grande potência do norte do país. Olha, Deus foi tão maravilhoso quando fez o Amazonas. Uma vez eu estava dando uma palestra no MIT e me perguntaram o que o Amazonas tinha. Eu parei e como disse, resumir, né? Eu disse, olha, é melhor você me perguntar o que o Amazonas não tem. E aí uma jovem aluna do MIT me perguntou, tá bom, então o que o Amazonas não tem? Eu ri e disse neve. Ela disse, neve? Não tem neve no Amazonas. Ela disse, mas é só neve que não tem? Eu disse, não, nós não temos vulcão. Aí ela disse, mas e só vulcão? Eu disse, não, nós não temos furacão. Nem terremoto. Terremoto de vez em quando tem lá pelo Peru e balança aqui, mas bem pouquinho. Ou seja, nós temos do ouro à tantalita, do urânio ao minério de ferro. Então nós temos todas as riquezas de recursos não renováveis. Agora, dos recursos renováveis, nós temos a floresta em pé mais importante do mundo. O que nós precisamos é fazer com que essa floresta se transforme, não num problema. Se você chega hoje com uma pessoa menos informada, mais desavisada, ela olha para a floresta e diz que a floresta é um problema. Ao contrário, a floresta pode ser a nossa grande fonte de financiamento. Ela pode ser a grande fonte de alavancagem da nossa economia. O que nós temos que fazer é aplicar o golpe de judô, pegar o que é bom para nós e transformar em algo melhor ainda. E é isso que nós estamos fazendo com esse programa de governo, que eu vi que você dedicadamente se debruçou sobre ele. Obrigado. Candidato, a gente tem caminhando para o fim da nossa entrevista, tem uma observação com relação à sua conjuntura política que o senhor monta nesse primeiro momento, que é o apoio ao presidente Lula. Isso já está consolidado. Mas vamos pensar num cenário hipotético que o presidente Lula não ganhe e Bolsonaro se reeleja e o senhor seja eleito governador do Amazonas. Como será a sua relação com o presidente da República? Eu fui deputado federal junto com o Bolsonaro. Eu penso diferente do Bolsonaro, mas eu não sou inimigo de ninguém. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu sou político. Agora, o que eu não vou fazer é me acovardar. É não defender o Amazonas. É não ter coragem de dizer não. Eu tenho coragem de dizer não. Mas eu tenho habilidade suficiente e capacidade política suficiente adquirida nesses 40 anos de vida pública para conviver com o diverso. Eu convivo com o diverso. Não tem problema para isso. Portanto, eu não terei problema. É claro que vai ser muito melhor e muito mais fácil se for com Lula. E eu trabalho por isso. E eu peço por isso. Porque, veja, eu poderia fazer uma ação conjunta social e educativa com o governo federal, envolvendo a Universidade Federal, envolvendo a UEA, o IFAM, as escolas técnicas do governo federal, as escolas do governo do estado, o Auxílio Brasil, uma bolsa estadual de R$500 e fazer disso uma grande revolução socioeducativa no estado do Amazonas. Mas isso na democracia, quem decide é você, sou eu e cada um dos que nos assiste. Porque é no voto que nós vamos decidir o futuro do Brasil e do Amazonas. Por falar em quem assiste o senhor e assiste a gente aqui no Real Time 1, agora o senhor tem aqueles 5 minutos que a gente reserva no fim da entrevista para olhar para a câmera 2 ali e falar com o seu eleitor, com o nosso espectador, candidato. À vontade. Primeiro, eu quero agradecer ao Real Time pelo tempo, pela oportunidade,
pelo altíssimo nível da nossa entrevista. Nós tivemos a oportunidade de aprofundar questões econômicas, de conversar sobre temas importantes. E quero dizer a você que está me assistindo que na democracia cada um de nós decide o nosso futuro coletivo e individual. Quando a gente vota bem e vota certo, a vida melhora. Quando a gente vota mal e a gente erra, lamentavelmente a vida piora. O desemprego aumenta, a inflação aumenta. Veja como é que está o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do açúcar, do sal, do café. A cesta básica está pela hora da morte. Quando a gente erra, a saúde pública não funciona. E aí, eu tenho que fazer aqui um parêntese. Nós enfrentamos a pandemia no mundo inteiro. Não foi só aqui, foi no mundo inteiro. Morreu gente no mundo inteiro, morreu gente no Brasil. Mas o único lugar onde faltou oxigênio foi no Amazonas. E não foi por acaso, porque o governo tinha dinheiro, o governo tinha a informação de que ia faltar oxigênio. Por incompetência, por falta de compromisso, acabaram deixando os amazonenses sem oxigênio. E muita gente, inclusive amigos meus, morreram afogados a seco. Eu quero dizer a você que, com o seu voto, nós podemos voltar a construir hospitais. Aqui mesmo em Manaus, queremos construir um hospital e um pronto-socorro com maternidade na zona norte da cidade de Manaus e outro na zona leste. Queremos reestruturar todos os SPAs e policlínicas que foram construídos, inclusive, no meu governo. Queremos também montar uma central de diagnóstico, acabar com essa fila infindável do sofrimento do CISREG. Quero dizer a você que em 120 dias nós vamos zerar a fila do CISREG. E você há de me perguntar como? Com mutirão, contratando os serviços e acabando com essa fila que muitas vezes uma mulher diagnosticada com câncer de colo de útero fica 1 ano na fila de espera e quando chega a vez dela, ela já está com metástase. Isso é a diferença entre a vida e a morte. Nós vamos acabar com essa fila em 120 dias. Nós vamos construir maternidades. Nós vamos levar saúde para o interior, vamos levar mutirões de consultas especializadas e de cirurgias eletivas para o interior do estado. Vamos fortalecer as ações básicas de saúde numa parceria com as prefeituras. Na segurança pública, nós vamos investir na Polícia Militar, na Polícia Civil, na tecnologia, na informação e num planejamento integrado entre Estado e governo federal, Polícia Federal, Força Nacional, Forças Armadas. Vamos trazer novamente para o Amazonas paz e segurança para você criar os seus filhos em paz. Vamos voltar a construir casas populares e dar uma oportunidade de um lar para você poder criar o seu filho. Gerar emprego pela construção civil, gerar emprego pelos investimentos públicos, pela micro e pela pequena empresa, fazer com que a UEA possa ser novamente revitalizada, que ela possa retomar a sua capacidade de investimento, fazendo com que o jovem amazonense tenha a expectativa de ser médico, ser professor, ser engenheiro, ser advogado e assim construirmos e prepararmos o Amazonas para o futuro. Para crescer, tem que mudar e eu quero te pedir o voto no 15 de Eduardo e Anne Moura para o governo e 13 para o presidente Lula para a presidência da República. Candidato, meu muito obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1, agradeço. Eu que agradeço muito. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nada. A você, internauta, curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Nessa série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas, hoje foi a vez de Eduardo Braga, do MDB. Muito obrigado a você, internauta, e até uma próxima oportunidade.